Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Giba e você está aqui no meu canal Coisas de Giba. Solta a vinheta! E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais um jogo clássico. Dessa vez é um jogo já da Grow, que é o Super Trunfo. Provavelmente você já viu, né, ou ouviu falar nesse jogo. Esse jogo ele foi lançado pela Grow pelos anos 70, mas ele ficou bastante conhecido lá pela década de 80. Ele foi baseado num jogo britânico chamado Top Trumps e acabou virando uma febre aqui no Brasil. Então eles começaram, né, com assuntos, né, com carros, com aviões, e hoje em dia você consegue achar de super-heróis, de países, tubarões, etc. Então tem uma vasta quantidade de tipos de baralho, certo? Então fica aí para aprender a jogar esse jogo clássico demais da Grow, que eu acho que vocês vão gostar, beleza? Então vamos lá aprender o Super Trunfo. Bom pessoal, então vamos aí começar com o Super Trunfo. Antes de tudo, deixa eu mostrar aqui os modelos que eu tenho. Conforme vocês podem ver aí, eles têm uns layouts um pouco diferentes, apesar de serem o mesmo jogo, né? Todos da Grow. Pode ver que esses dois aqui são bem parecidos. E os outros, né, tem já também uma cara um pouco diferente. Além desse pequenininho aqui, que também é da Grow, tá? Não é similar, não. É da própria fabricante. Então, eu vou, após mostrar aqui os modelos, eu vou ensinar vocês a jogarem o modo tradicional do Super Trunfo e um modo chamado Jogo do Quarteto, certo? Que eu acho que provavelmente nem tenha vídeos aí na internet falando especificamente desse jogo usando o Super Trunfo. Então, começando por esses dois aqui da esquerda, eles foram os primeiros que eu adquiri, tá? Eu não sei dizer a data exata, mas esses aqui, pelo que eu me lembro, assim, é mais ou menos da década de 90. Esses já devem ser aqui entre 2000 e 2010, e esses aqui, né, depois de 2010. Então, está mais ou menos numa ordem cronológica de aquisição. Esse aqui eu lembro que eu comprei também numa lojinha que, né, vendia um monte de outras coisas e ele ficou fechado até semana passada. Eu acabei abrindo para fazer o vídeo, tá? Eu vou abrir para mostrar as diferenças de layout. Então vamos começar com esse aqui, que inclusive eu não tenho nem mais a caixinha, tá? Então esse e esse aqui, eles são do mesmo layout, então eu vou mostrar só esse aqui. E aí o que a gente pode já observar? Para esse modelo mais antigo, né, e só nesse modelo, a representação aqui das cartas, ela é indicada com letra, número, certo? Esse aqui no caso é um da Fórmula 1, ele tem as características aqui que fazem parte do jogo tradicional. E para o jogo do quarteto a gente vai usar apenas essa indicação da carta, não usa as características. Então, né, novamente, para esse modo mais antigo,
é letra, número. Se a gente pegar, por exemplo, esse aqui ou qualquer um dos outros, o que a gente pode notar? Então, por exemplo, esta daqui, ó, é um B. Então, é primeiro o número e depois a letra. Tá? É a única coisa que muda, porque a jogabilidade ela é exatamente igual. Tá? Eu nem sei, sinceramente, dizer o porquê que mudou, mas não afeta em nada o jogo, certo? Não sei se vocês notaram também que o de países eu tenho dois. Eu tenho esse aqui e esse aqui. Então, já já eu mostro a diferença para vocês no layout das cartas. Tá? Então, todos esses aqui seguem, né, daqui para cá, a ordem de número, letra. Certo? Vou deixar ele já aqui fora para mostrar a diferença deste aqui. Então, vamos lá. Esse aqui já pode ver aqui, ó, a caixinha desse mais antigo, ela é mais retona, assim, né? E esse aqui já tem esse layout aqui arredondado nas laterais. E tem essa travinha aqui do lado que não tem nessa daqui, certo? Então vamos lá. Vamos abrir aqui esse do países e vamos comparar, por exemplo, a carta do Brasil, para a gente ver as diferenças. Então vamos deixar ela aqui de ladinho. Então esse aqui é o layout novo e esse aqui da esquerda é o layout antigo, tá? Você pode ver até que os dados eles já estão atualizados nesse aqui. Tá? Então, por exemplo, a população aqui, quando eu comprei esse aqui, está indicando 169,6 milhões de habitantes. E nesse aqui da direita já tem, deixa eu ver aqui, que está fraquinho, 196,7, acho que é isso, né? Tá vendo? Então já tem quase 30 milhões a mais. Mas isso não muda nada o jogo, tá? A jogabilidade é a mesma. Só para vocês verem a diferença do layout. Certo? Deixa eu voltar esse aqui para cá. Eu vou mostrar só, para finalizar, o dos incríveis, para vocês verem aqui a versão mini do Super Trunfo. Vamos lá, vamos colocar esse aqui, depois eu guardo aqui dentro. Vou deixar aqui dentro, vamos abrir rapidinho aqui o dos incríveis, né? Aqui a mesma coisa, tem aqui os personagens, né? Segue também a número, letra. E aqui tem menos parâmetros, tá? Aqui tem só 4. Normalmente tem mais. Se a gente pegar, por exemplo, esse daqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 parâmetros. Aqui tem 4. Né? Tem poder, coragem, inteligência e heroísmo. Mas, novamente, se joga da mesma maneira. A única diferença desse aqui é porque normalmente são 32 cartas. E nesse aqui são 28. Ok? Então, em vez de 8 grupinhos de 4 cartas, acabam tendo 7 grupinhos de 4 cartas. Beleza? Então, vamos a seguir aprender a jogar o modo tradicional e depois o jogo do quarteto. Bom, vamos aprender então aqui a jogar o Super Trunfo. Antes, deixa só eu fazer uma observação. O que acontece? Por exemplo, nesse modelo mais antigo, se você olha as regras, ele diz, né? Se você pegar aqui, por exemplo,
esse do Fórmula 1, né? Nós temos aqui as características de velocidade, né? Quilômetros por hora, potências em HP e quilowatt. Tem também as rotações por minuto, RPM, as cilindradas, CC, e o peso em quilogramas. E, pelo que o manual diz, vence a rodada quem tiver o valor mais alto. Então, independente do parâmetro, você vai comparar e vai vencer a rodada aquele que possuir o parâmetro mais alto. Só que aí o que acontece, né? Assim, se você for seguir a risca o que está aí, então, por exemplo, um carro, deixa eu ver, por exemplo, no peso 550, ele vai ganhar de um carro que tem peso 545. Só que foge um pouco da lógica, porque teoricamente, né, quando você não, né, as empresas desenvolvem o carro, elas fazem o possível para ter um carro mais leve, né, para economizar combustível e outras coisas mais, né? Não sou tão entendido de carro, mas, né, entende-se que é melhor que um carro tenha um peso menor. E nesse caso ele perderia, né, no jogo aqui, para um que tem o peso maior, não faz muito sentido. Inclusive nesse aqui, deixa eu mostrar, né? Ele tem o 0 a 100, tá? Acho que fica até mais claro para entender. Então, vamos supor, por exemplo, aqui os parâmetros mudam um pouco, nesse dos carros turbinados. Então aqui, por exemplo, nós temos um 0 a 100. Então esse aqui, ó, ele faz 0 a 100 em 9,1 segundos. E esse faz em 5,5, né? Pelas regras, diz que esse aqui ganha desse, porque tem o parâmetro maior. Mas qual que é o sentido, né, de um carro que é mais rápido, 5,5 segundos, perder para um que, né, ele faz em mais tempo, ou seja, ele é menos potente. Então, para isso, né, o que aconteceu? Nas versões posteriores, pelo que consta, né, aqui no manual, eles começaram a utilizar essa consideração. Então, por exemplo, eu vou pegar esse aqui meu do Palmeiras, que vai dar para ver exatamente isso que eu estou falando. Então, ó, se eu conseguir abrir aqui, né? Consegui. Então, vamos lá. Então, o que acontece, ó? Se pegar essa carta aqui, tá vendo que tem essas setinhas aqui para baixo, né? Aqui e aqui, no derrotas e no gols contra. Então, o que significa essa setinha? Que ganha aquele que tiver o parâmetro menor. Então, por exemplo, aqui em derrotas, faz sentido, né? Por exemplo, esse aqui teve 4 derrotas e esse aqui teve 2 derrotas. Então faz sentido que ganhe esse que perdeu menos, né? Do que esse que perdeu mais. Então, pelo parâmetro antigo, né, dos outros modelos aqui, é essa carta que ganharia, mas, né, não faz sentido, tá? Então, tem essa nova diretriz, digamos assim, né? Mas eu, quando jogava esse aqui, eu jogava dessa maneira, já considerando isso, né? Quer dizer, você analisa pelo parâmetro e vê se faz sentido, né? O número maior ser melhor do que o número menor, ok? Então, né, eu vou adotar essa premissa durante os jogos, tá? E ficou esse aqui para fora, certo? Então, eu vou usar para explicar o jogo, por exemplo, esse dos carros turbinados, que tem aí o layout antigo, começando aí as cartas por letra número, conforme eu falei na introdução.
Então nós temos 32 cartas, sendo que nesse que é letra número, nós temos aqui, vamos pegar o conjunto das letras A aqui, para mostrar as sequências possíveis. Então vamos lá. Então temos A1, A2, A3 e A4. E aí, essa sequência ela se repete até chegar no H1, H2, H3, H4. Então temos das letras A até H, certo? Deixa eu pegar o H aqui de todas as outras. Deixa eu já separar essa, deixar embaixo mesmo. H4, H2 e falta H1. Então, começa de A1, A2, A3, A4 e vai até H1, H2, H3, H4. Então tem 8 quartetos de A até H. São 32 cartas. O jogo diz que você tem que distribuir igualmente as cartas. Então, se você jogar em 2 jogadores, vão ser 16 para cada um. Se você jogar em 4 jogadores, vão ser 4 para cada um. Agora, se você joga com 3, o que acontece? São 32 cartas, vai dar 10 cartas para cada um e vão sobrar 2. E aí como que faz? Tem 2 cartas e 3 jogadores para distribuir. Então, né, o manual não fala isso, mas o que pelo menos eu sempre fiz e acho que é meio lógico, é você já pegar as 2 últimas cartas que sobrarem na hora de dividir e já deixar na mesa, e aquele que ganhar a primeira rodada já leva as cartas. Então, sei lá, 10, 10 e 10 aqui, né? Sei lá, vamos supor, né? Tem 3 bolinhos, separa para 3 jogadores. Quem ganhar a primeira rodada, além das 3 cartas da rodada, já leva as 2. Tá? Essa é uma solução, né? Pelo menos no manual não diz isso. Agora, como que se joga, então? Antes de tudo... Opa, bati aqui no... Por que se chama super trunfo? Deixa eu achar a carta especial aqui do baralho. Onde que tá você? Deve estar nesse bolinho aqui. Não, não tá. Deixa eu achar o nosso amigo super trunfo. Aqui, ó. Vocês podem ver que essa carta aqui, ela é identificada como super trunfo. Ela é uma carta E1. O que acontece? O super trunfo, ele atua como um coringa no jogo. Então, assim, ele é um carro bom, né? Digamos assim. Mas ele não tem os melhores parâmetros. Então, ele perde nos parâmetros de muitos outros carros. Só que ele, sendo o super trunfo, ele ganha de quase todas as cartas, independente de se considerar os parâmetros, tá? Então, as únicas cartas que conseguem superar o super trunfo são as que terminam, né, assim como ele, em 1. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o F1. Ó, nos parâmetros, ó, esse aqui, o super trunfo, tem 245 km por hora, esse 222, esse perde. Nas potências, ó, 228 e 310, também perde, esse aqui. Rotações, 5 e 600 e esse 5 e 500, também perde esse aqui. Cilindradas, o super trunfo tem 13.500, esse tem só 2.144, também perde esse aqui. 0 a 100, o super trunfo faz em 5 segundos, esse faz em 7.1, também perde. E o super trunfo tem 6 cilindros e esse tem 5 cilindros, tá vendo? Ele perde em tudo, esse aqui não ganha em nada, porém ele termina em 1, né? Podem ver aí que é F1. Então, automaticamente essa carta ganha dessa, mesmo o carro sendo pior, tá?
Então, essa é a fragilidade do super trunfo. Eu vou explicar como que funciona, mas assim, a hora que a pessoa que está com o super trunfo, né, se for a vez dela falar algum parâmetro, ela vai ter que falar o parâmetro de qualquer jeito. Caso alguém tenha cartas com final 1, vai de repente ter que considerar os parâmetros no caso de empate. Então, se um jogador tiver a F1 e o outro tiver o G1, né, o super trunfo já perdeu e ponto, né? Agora, de quem que ele vai perder? Daquele que tiver o melhor parâmetro escolhido, tá? Então, só para ficar claro, então tem que escolher um parâmetro de qualquer jeito, porque pode haver empate. Se não tiver empate, automaticamente aquele que tem o 1 vai vencer o super trunfo. Tá? Agora, pode ser que ele vença o super trunfo por ser final 1, mas perca, né, de outro jogador. Tá? Então, normalmente, assim, quando você joga em 2, que é meio vantajoso para você ganhar do super trunfo, tá? Porque se tiver, sei lá, em 3 jogadores, você ganha desse aqui, mas no parâmetro outro ganha de você, você perde, certo? Então, ó, vou fazer uma simulaçãozinha aqui, como se fossem 4 jogadores, só para ficar claro, né, o jogo. Então, aqui eu vou separar em 4 pilhas. Tá aí, então 4 bolinhos de 8 cartas, né? Cada um aqui vai receber o seu bolinho. E o que acontece? Cada jogador, ele não vai olhar todas as cartas, ele só vai poder olhar a carta que está em cima, certo? Então, ó, eu vou mostrar aqui, mas é como se cada um estivesse olhando a sua própria carta. E só pode olhar de cima. Então, quem distribui, né, vai ser algum jogador, por exemplo, esse. Então, quem começa é o jogador à esquerda. Então, no caso, seríamos nós aqui. Então, o que acontece? Sou eu que vou escolher um parâmetro para tentar ganhar dos outros jogadores. Porque qual que é o objetivo do jogo? É você terminar com todas as cartas do jogo. Então, você tem 8 aqui, então você vai ter que conseguir as outras 24. Então, para isso, você tem que escolher bons parâmetros. A única desvantagem que eu vejo nesse jogo é que, assim, o dono do jogo, ele acaba tendo uma vantagem, né? Porque normalmente ele já vai ter jogado muito mais vezes, ele pode também pegar o baralho e procurar quais são as melhores cartas em cada quesito, né? Então, o parâmetro, então às vezes ele olhando o carro já vai saber do que ele pode ganhar, né? Ele não vai escolher um parâmetro que ele sabe que existam cartas melhores, tá? Mas, né, não faz perder o brilho do jogo quanto a isso, tá? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Eu vou escolher, por exemplo, o parâmetro, sei lá, deixa eu ver, cilindradas, 6.750, tá? A partir do momento que eu escolhi, todo mundo vai pegar e colocar a carta aqui no meio e o critério vai ser comparado. Então, né, o meu é 6.750, o desse cara aqui é cilindrada 1999, é bem abaixo, então já perdeu. Esse aqui tem 5.600, também já perdeu. E esse aqui tem 1.860, também perdeu. Tá? Então, como eu tenho o melhor dos parâmetros, eu fico com todas as cartas. Tá? Não está o super trunfo aqui. Então, não precisa ver a questão das cartas serem terminadas em 1 ou não, né? Tá?
novamente o super trunfo ele perde das que tem final 1, independente das características. Então todas essas cartas da rodada, o jogador pega e coloca embaixo. Enquanto ele está ganhando, é ele que vai falando. Então tem outro aqui. Então, sei lá, eu vou escolher 0 a 100 em 6 segundos. De novo, todo mundo coloca aqui no meio. E vamos ver os critérios. Então esse é 6 segundos. Esse aqui é 7.6, já perdeu. Esse aqui é 15.4, já perdeu. E esse é 7.8, perdeu. É isso que a gente está considerando aqui, que na velocidade o mais rápido é melhor, né? Então ele tem um número menor, né? Mas vamos supor que... Opa, mexi aqui no tripé. Vamos supor que o número menor seja melhor, tá? Porque se a gente for seguir o que diz aqui no manual, seria o contrário. Esse de 15 aqui, que é lerdo para burro, comparado com os outros, iria ganhar. O que para mim não faz sentido, né? E, novamente, ganhamos. E, enquanto está ganhando, vai falando. Então, se esse aqui tivesse ganhado, seria a vez dele falar, tá? Então, por isso que, né, nessa questão do dono do jogo ter vantagem, é que, né, sempre a palavra vai estar com ele sabendo o melhor parâmetro, a chance de ele apelar, né, como fala aí na gíria de cartas ou figurinhas, pelo menos quando eu era criança, você vai rapelar todo mundo e ganhar, tá? E, novamente, eu vou fazer uma simulação aqui de alguém que tem o super trunfo, só para finalizar. Então, vamos ver se é que não tá com a gente o super trunfo, né? Tá, tá aqui, ó. Então, vamos supor que agora é a rodada... E aí? Tá aqui em cima o super trunfo, e é a nossa vez, tá? Eu vou olhar aqui e vou falar, 0 a 100, 6.8. Todo mundo vai jogar. Então, esse aqui tá jogando super trunfo. Então, automaticamente ele vai ganhar de todo mundo se ninguém tiver final 1. Então, vamos ver aqui, ó. O nosso é final 4, já ganhou. Esse é final 2, já ganhou. E esse é final 3, já ganhou. Então, ó, não precisa nem olhar os parâmetros. A gente falou velocidade, mas ele leva o de todo mundo, tá? E continua falando. Agora, vamos pegar... Vamos supor que esse aqui fosse final 1. Então, vamos pegar um aqui, ó. Vamos supor que esse aqui, então, fosse F1. Então, o que acontece? Então, esse aqui, ele já vai perder para esse aqui. Tá? Perdeu. Esse aqui tá fora. Aqui já perdeu, que é super trunfo. Esse já perdeu, porque é super trunfo, né? Então é assim, ó, né, que procede. Então o super trunfo ele já ganhou de todos os outros. Ele só vai competir com esse que é F1 e vai perder, né? Então é isso mesmo, tá? Então como o super trunfo não considera os parâmetros, ele já engole, digamos assim, as outras cartas e só vai, né, disputar com esse aqui e perde. Né? E o jogo vai continuando até chegar uma hora, né, que vão começar a sair os jogadores, né, tal. Eles vão ficar 2 jogadores até que uma hora vai chegar de um jogador ter 31 cartas e o outro uma só. Cadê? E na disputa perdeu e esse é o vencedor. Beleza? Então, né, se tiver ficado alguma dúvida, escreve aí nos comentários, tá? Que eu tento responder o mais rápido possível. E agora vamos aprender a jogar o jogo do quarteto. Bom, para o jogo do quarteto eu vou usar aqui uma edição mais nova, que vai ser a dos países. Então aqui já a sequência é número, letra.
Deixa eu pegar aqui o outro só para lembrar da diferença. Então esse aqui é letra e número. Então nesse caso aqui, se você for jogar o jogo do quarteto com o modelo anterior, então deixa eu separar as cartas aqui. Você teria que fazer quartetos de letra, número, dessa maneira aqui, ó. Cadê o outro A? Aqui. Nesse aqui você faria A1, A2, A3, A4 para formar um quarteto, ok? Letra, número. Então são 8 quartetos, sendo que vai do A1, A2, A3, A4 até o H1, H2, H3, H4. Aqui, nesse que nós vamos jogar, é o contrário. Você vai fazer, né, por 1A, 1B, 1C, 1D, um quarteto, tá? E o último quarteto vai ser 8A, 8B, 8C, 8D, tá? Tanto faz qual você vai usar, né? A diferença é que tem aí a troca de letra e número, então muda essa numeração. Então, como que funciona? Nós, no modo tradicional, nós utilizamos as características, certo? Aqui no jogo do quarteto, nós só vamos utilizar a identificação da carta. Então, não importa o país, não importa nenhum parâmetro, é só isso aqui. Então, o objetivo é baixar na mesa, né, os quartetos. Então, quando você completar um quarteto na sua mão, você vai baixar aqui na mesa e vai contar como um quarteto. E ganha o jogo aquele que tiver baixado mais quartetos. No caso de empatar, o jogo não diz nada, né, de desempatar. Então, ou você considera como empatado, ou você, sei lá, joga uma partida entre os dois que empataram, os, né, 2, 3, 4, quantos tiverem empatado, até desempatar, certo? Então, da mesma maneira que eu expliquei para o outro, com 2 jogadores, cada um fica com 16 cartas, com 4 jogadores, cada um fica com 8. Agora, com 3 jogadores, né, aí já fica complicado, porque o que você vai fazer com as 2 cartas que estão sobrando, né? Se tem quarteto, vamos pensar, tem que ter quarteto. Vai ter que, sei lá, deixa para a primeira rodada também, né? Sei lá, eu distribuiria 10 para cada um, vamos supor que tenha 10 aqui, não sei. E fica também, né, aqui, quem ganhar a primeira rodada, sei lá. Então, né, só que ao contrário do jogo tradicional, que, né, no tradicional cada jogador só pode olhar a carta que está em cima, certo? Vamos supor aqui 3 jogadores, vamos deixar essas 2 aqui, que vai ser o bônus da primeira rodada. Então, ao contrário, não vai olhar só a primeira, porque a gente vai precisar olhar as cartas para saber se temos os quartetos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem alguém com uma a mais aqui, deixa eu ver, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse aqui agora vai ter 10, certo? Então, vamos olhar as nossas cartas aqui, vamos ver se nós temos quartetos. Então, a gente organiza por número na frente, né? Então, ó, de 1 a gente não tem nada, então vamos lá, 2A, 2D, 8, 5, 6, o 3 a gente pode colocar aqui, o 7 aqui para o fundo, 3, 4, tem 8, outro 7 aqui. Tá, então tá na ordem aqui, ó. Então, ó, nós temos 2A, 2D, 3A, 4A, 4B, 5B, 6B, 7C, 7D. Então nós não temos nenhum quarteto para baixar, nenhum trio para já tentar conseguir a quarta carta, mas nós temos, ó, de dupla aqui nós temos o 2A e o 2D, falta o 2B e o 2C. No 4 nós temos 4A, 4B, falta o 4C e 4D.
5, 6, 7. O 7, a gente tem o 7C, 7D, falta o 7A, 7B. O resto a gente só tem uma, precisa de outros 3. Então, da mesma maneira que no normal, quem distribuiu as cartas, né, faz com que o jogador à esquerda comece jogando. E aí como que faz? Ele vai olhar uma carta que ele precisa, né, para fechar quarteto e vai escolher um jogador. Então vamos supor aqui, vou falar 2B, por exemplo, e vou escolher esse jogador da frente aqui, tá? Então vamos ver. Ele vai olhar, né? Opa, da frente não, né? Que isso aqui é o bônus, né? Aqui, sei lá, da direita. Ele vai olhar e se ele tiver, ele tem que entregar, né? Não vale roubar, né? Até porque se não tiver com ele, vai ter que estar com o outro vai falar que não tá, então com alguém vai estar. Mas enfim, né? Então 2B, ele vai olhar aqui. Se ele tem a 2B. Ah, ele tem. Então o que ele faz? Ele entrega. Tá? Como ele acertou o jogador que tem, ele continua pedindo. Então ele vai falar, ah, quero de você também a 2C. Vai olhar. Aqui. Não tá a 2C. Lógico que... Bom, ele ganhou essa aqui também, né? Que era a lambuja da primeira rodada, tá? 2C, ele olhou, não tem, só pode estar com o outro, mas ele não acertou, então já era, ele perdeu a vez. E aí é a vez daquele que foi desafiado. Então é a vez dele aqui. Mesma coisa, ele vai olhar as cartas dele aqui. Primeiro ele vai ver se ele já tem um quarteto. Ó, ele tem, então ele já pode baixar, ó, um A, um B, um C, um D. Uf. Isso aqui já considera como um quarteto. Vamos olhar o resto das cartas. Olha, não tem nada aqui que seja repetido. Ó. 3, B, 5A, 6C, 7B, 8B. Então, sei lá, ele tem 200 opções aqui para escolher. Então, ele vai falar, sei lá, 3A para esse cara aqui. Ó. Quero a 3A. Ele vai olhar esse cara aqui. 3A. Ó, não tem. Por quê? Porque 3A, então, só pode estar aqui, ó, né? Ó, tá com a gente. Então ele já sabe que tá com a gente. Só que ele errou. Então, como esse aqui não tem, esse perdeu a vez e a vez desse. E o jogo vai continuando, né? Acho que vocês já conseguiram entender. Tá? E para esse caso aqui, no jogo do quarteto, a carta super trunfo, ela não faz, né, nenhuma diferença. Tá? Deixa eu até ver qual que é aqui a carta, que é o super trunfo. Eu não sei se é o Brasil, né? Bem provável que seja o Brasil. Deixa eu ver se eu acho ela facinho aqui. Aqui, ó, é o Brasil. Tá? Mas não faz diferença alguma, porque a gente só considera a identificação. Certo? Então, o jogo vai terminar quando todos tiverem baixado os 8 quartetos possíveis, ok? E aquele que tiver mais quartetos ganha, e se tiver empate, né, cabe aos jogadores decidirem se vai terminar empatado ou se vão jogar apenas aqueles jogadores que empataram para decidir o desempate. Beleza? Então, né, são esses dois modos. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostaram, dá aquela curtida. Aproveita, né? Se tiver ficado alguma dúvida, escreve aí para eu, o quanto antes, conseguir ajudar respondendo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber a atualização de vídeos novos. E aproveita também para conferir os demais vídeos do canal, que já tem bastante coisa legal. Aproveita também para seguir o Coisas de Giba no Instagram, no Facebook e também no TikTok. Beleza? Então, espero vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir e um abraço.